A vida militar no Brasil é regida por um conjunto de normas muito mais rígidas do que aquelas que se aplicam aos servidores públicos civis ou aos profissionais do setor privado. Vestir a farda não significa apenas exercer uma função estatal, mas assumir um compromisso que transcende o ambiente de trabalho. Os deveres inerentes à carreira militar acompanham o indivíduo em todos os momentos, influenciando sua rotina profissional, suas escolhas pessoais e até mesmo seu futuro. Não existe horário para ser militar. A profissão se estende por todas as horas do dia, sem exceção. Um dos exemplos mais marcantes dessa rigidez é a perda do status militar em caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão. Mesmo que o militar já tenha se aposentado após décadas de contribuição, uma sentença definitiva pode anular sua condição de integrante das Forças Armadas, interrompendo o pagamento de seus proventos. A legislação, porém, prevê que seus dependentes recebam uma pensão calculada com base em sua remuneração anterior, em um mecanismo conhecido como morte ficta. Para as instituições militares, o indivíduo condenado deixa de existir oficialmente, tornando-se uma figura indesejada. As regras que norteiam o cotidiano dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão consolidadas no Estatuto dos Militares, estabelecido pela Lei nº 6.880 de 1980. Esse documento legal impõe obrigações excepcionais em nome da hierarquia, da disciplina e do cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas. Ao ingressar em uma dessas instituições, o militar aceita restrições que vão muito além do expediente. Direitos fundamentais para qualquer cidadão, como a liberdade plena de expressão ou o engajamento político, passam a ser fortemente limitados. A seguir, estão as 10 normas mais rigorosas que afetam diretamente a vida dos militares brasileiros, todas fundamentadas no Estatuto e ilustradas com situações concretas do dia a dia, para demonstrar como essas regras impactam quem serve ao país. A primeira delas é o compromisso de defender a pátria até mesmo com o sacrifício da própria vida. O Estatuto define esse juramento como uma manifestação essencial do valor militar, estabelecendo um dever permanente e juridicamente vinculante, algo inexistente em qualquer outra profissão civil ou pública. Na prática, isso significa que em missões militares, seja em conflitos armados ou operações de garantia da lei e da ordem, o militar pode ser enviado para situações de alto risco, sem possibilidade de recusar a tarefa, mesmo que discorde das decisões políticas do Comandante Supremo das Forças Armadas. A segunda regra é a submissão absoluta à hierarquia e à disciplina, princípios que sustentam a estrutura das Forças Armadas e devem ser respeitados em todas as circunstâncias, inclusive por militares da reserva ou reformados. Um exemplo claro disso ocorre quando o militar, mesmo discordando tecnicamente de uma ordem, é obrigado a cumpri-la se ela partir de um superior hierárquico, independentemente da idade ou experiência. Questionamentos públicos ou resistência podem resultar em punições disciplinares, mesmo quando a determinação interfere diretamente em sua vida pessoal ou familiar. Em terceiro lugar, está a obrigação de cumprir ordens e regulamentos sem questionamentos. O militar deve obedecer e fazer cumprir leis, instruções e determinações das autoridades competentes, sendo o rigor no cumprimento dessas ordens um dever inegociável. No cotidiano, isso se traduz em situações como escalas de serviço extras, plantões noturnos ou convocações emergenciais que podem ocorrer sem aviso prévio, exigindo comparecimento imediato, independentemente de compromissos pessoais ou da carga horária já trabalhada. Além disso, durante cerimônias oficiais, o militar é obrigado a prestar continência e honras a autoridades brasileiras e estrangeiras, mesmo que não concorde com suas posições políticas. A quarta norma impõe restrições severas à liberdade de expressão. O militar deve manter discrição absoluta em suas atitudes e palavras, sendo proibido de discutir publicamente assuntos sigilosos ou usar sua patente para manifestações políticas. Um exemplo prático é que comentários em redes sociais sobre política, decisões governamentais ou problemas internos das Forças Armadas podem resultar em processos administrativos, mesmo quando feitos fora do horário de serviço e em caráter pessoal. A quinta regra proíbe qualquer tipo de manifestação coletiva, seja contra atos de superiores ou de caráter reivindicatório. Greves, protestos, mobilizações públicas ou abaixo-assinados são expressamente vedados. Assim, diante de salários baixos, falta de equipamentos ou condições precárias de trabalho, os militares não podem organizar passeatas, reuniões públicas ou paralisações. Suas demandas devem ser encaminhadas apenas por canais internos ou pela via judicial. Em sexto lugar, há um controle rigoroso sobre a vida privada e a conduta pessoal.
O militar é obrigado a manter uma conduta irrepreensível tanto na esfera pública quanto na privada, podendo ser responsabilizado por comportamentos que afetem o decoro, a disciplina ou a imagem das Forças Armadas. Os regulamentos chegam a determinar que o militar deve ser discreto em suas atitudes, maneiras e linguagem. Situações como conflitos familiares expostos, comportamentos inadequados em ambientes sociais ou até publicações pessoais em redes sociais podem gerar sanções. O regulamento disciplinar do Exército, por exemplo, proíbe até mesmo que o militar contraia dívidas que não possa pagar. A 7ª norma impede o militar da ativa de exercer qualquer atividade comercial ou empresarial. Ele não pode administrar empresas, participar de sociedades ou empreender, mesmo que tenha uma ideia promissora para um negócio. Enquanto servidores civis podem abrir pequenos comércios ou gerir empreendimentos familiares, o militar fica impedido de fazê-lo, independentemente de suas condições financeiras. Por fim, a 8ª regra estabelece limitações severas à atividade política e eleitoral. O militar que desejar se candidatar a um cargo público pode ser afastado, licenciado ou excluído do serviço ativo, dependendo do tempo de serviço, o que afeta diretamente sua carreira, remuneração e estabilidade. Um jovem militar que decide ingressar na política, por exemplo, enfrenta um caminho repleto de obstáculos institucionais. Disputar uma eleição significa, em muitos casos, romper de forma definitiva com a instituição, abrindo mão não apenas de anos de dedicação, mas também de uma carreira estruturada, benefícios previdenciários e a própria identidade profissional construída ao longo do tempo. De acordo com as normas da Justiça Eleitoral brasileira, o militar que já possui estabilidade e deseja concorrer a um cargo eletivo deve solicitar afastamento temporário do serviço ativo. Caso seja eleito, será automaticamente reformado ao assumir o mandato, perdendo o direito de retornar à ativa mesmo após o término do período no cargo público. Essa regra transforma a participação política em uma escolha irreversível, na qual o militar precisa ponderar não só as implicações imediatas, mas também as consequências de longo prazo para sua vida profissional e pessoal. A 9ª regra reforça o poder disciplinar interno das Forças Armadas ao permitir punições que restringem a liberdade do militar sem a necessidade de intervenção judicial prévia. O Estatuto dos Militares, em seu art. 47, primeiro, autoriza a aplicação de sanções como impedimento, detenção ou prisão administrativa por até 30 dias, decididas exclusivamente por autoridade militar. Na prática, isso significa que infrações consideradas leves, como um uniforme mal ajustado, um atraso não justificado ou até mesmo um comportamento interpretado como desrespeitoso, podem resultar em privação de liberdade por decisão de um superior hierárquico. A ausência de um processo judicial formal nesse tipo de punição reforça a ideia de que, dentro da caserna, a disciplina é um valor absoluto, e sua manutenção justifica medidas que, em outros contextos, seriam consideradas arbitrárias. A 10ª regra, talvez a mais desafiadora para quem veste a farda, estabelece uma responsabilidade integral e intransferível sobre os atos praticados, tanto os próprios quanto os de seus subordinados. Os artigos 41, 43 e 44 do Estatuto deixam claro que o militar responde não apenas por suas decisões, mas também pelas ordens que emite e pelas ações executadas por aqueles sob seu comando. Essa responsabilidade é ampla, permanente e pessoal, podendo acarretar sanções administrativas, disciplinares, financeiras e até penais. O peso dessa norma se revela no cotidiano operacional, onde decisões tomadas em frações de segundo, sob pressão extrema, podem ser avaliadas anos depois por comissões de inquérito, tribunais ou auditorias, em um ambiente desprovido da urgência, do contexto e da tensão vivenciados no momento da ação. Um exemplo concreto ilustra essa realidade. Em uma operação de segurança, um comandante autoriza o uso da força contra um alvo considerado legítimo, mesmo que a ordem esteja dentro dos parâmetros legais e a missão tenha sido devidamente planejada. Se houver danos colaterais, como mortes de civis ou erros na execução por parte de um subordinado, a responsabilidade recairá sobre ele. Não existem manuais capazes de prever todas as variáveis de uma situação de confronto, e o militar sabe que, independentemente das circunstâncias, será o único a arcar com as consequências. A possibilidade de responder criminalmente, perder a carreira, a liberdade e até mesmo o patrimônio transforma cada decisão em um risco calculado, onde não agir também pode significar o fracasso da missão ou a perda de vidas.
Um caso emblemático dessa responsabilização ocorreu durante uma operação de garantia da lei e da ordem GLO, no Rio de Janeiro, quando militares foram condenados pela morte do músico Evaldo Santos e do catador de recicláveis Luciano Macedo. O tenente Ítalo da Silva, responsável pelo comando da ação, foi inicialmente condenado a 31 anos de prisão, além de ter sido excluído do Exército. Embora a pena tenha sido posteriormente reduzida para 3 anos e 7 meses, e as condenações de outros 7 militares também tenham sido atenuadas, o episódio evidencia como a cadeia de comando pode ser responsabilizada por eventos fora de seu controle imediato. Esses desdobramentos reforçam a percepção de que a carreira militar exige não apenas disciplina, mas também uma disposição para assumir riscos que poucos profissionais civis estariam dispostos a enfrentar. Ser militar, portanto, é aceitar um modo de vida que transcende a simples execução de tarefas profissionais. É submeter-se a um conjunto de regras que moldam não apenas a rotina no quartel, mas também as escolhas pessoais, as relações familiares e até mesmo a participação na vida pública. O Estatuto dos Militares deixa claro que a farda não é apenas um uniforme, é um compromisso que acompanha o indivíduo em todos os aspectos de sua existência, inclusive após a passagem para a reserva. Compreender essas normas é fundamental para que o debate sobre as Forças Armadas vá além de questões salariais ou previdenciárias, reconhecendo os custos invisíveis pessoais, emocionais e profissionais que fazem parte do cotidiano de quem escolhe essa carreira. Afinal, a vida militar se constrói sobre um equilíbrio delicado entre dever, sacrifício e restrição, onde cada decisão carrega o peso de consequências que podem ecoar por toda uma vida.